Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre patologias do intestino grosso. Para isso então, eu trouxe esse modelinho sintético aqui para vocês, no qual vocês podem acompanhar as principais patologias que atingem aí o intestino grosso. Então, lápis e um caderno na mão para acompanhar todas as informações. Roda a vinheta! Um modelo didático aqui muito interessante, né, no qual representa as partes do intestino grosso, por exemplo, seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide, reto, daí o canal anal, ok? Então, ali anexo ao seco nós temos o apêndice. Então vocês podem estar observando aí pelo apêndice que ele está bem vermelho aqui no caso, né? Então bem vermelhinho. Isso indica o quê? Indica que nós temos aí uma inflamação desse apêndice. Quando tem uma inflamação, né? No geral, as inflamações terminam em "ite", causa aqui apendicite, que é causada aí por um bloqueio da cavidade do apêndice, geralmente por um aglomerado de fezes calcificadas, viu? Esse bloqueio pode também ser causado aí por uma inflamação do tecido linfóide, por uma infecção viral, parasitas, cálculo biliar ou mesmo tumores. O bloqueio provoca um aumento da pressão no apêndice, diminui o fornecimento de sangue aos tecidos do órgão e aí, né, potencia o crescimento de bactérias que causam inflamação. A combinação da inflamação, da diminuição do fornecimento de sangue e da distensão causam lesões e morte do tecido. Se esse processo não for tratado, o apêndice pode romper, liberando bactérias, né, na cavidade abdominal, o que provoca dores abdominais intensas e eventuais complicações graves. Já a doença de Crohn, né, aqui no qual está esquematizando a doença de Crohn, ok? Essa aqui. A doença de Crohn, ela é uma doença inflamatória, séria do trato gastrointestinal, ela afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado, né, o ilho, e intestino grosso, o colo, mas também pode afetar aí qualquer parte do trato gastrointestinal. A doença de Crohn habitualmente causa diarreia, cólica abdominal, às vezes febre, sangramento retal. Também pode ocorrer perda de apetite, né, e de peso. Os sintomas ele pode variar de leve a grave, mas em geral as pessoas com doença de Crohn podem ter vida aí ativa e produtiva. Uma próxima doença aqui, né, seria a cólica ulcerativa, que é essa aqui, ó. Essa é a cólica ulcerativa, ok? Então, no caso aí da cólica ulcerativa, é uma forma de doença inflamatória intestinal. A colite ulcerativa é uma forma de colite, uma doença de intestino, e especificamente do intestino grosso ou colo, que inclui a úlceras no colo. O principal sintoma da doença é geralmente diarreia, misturada com sangue. Acredita-se, né, que a colite ulcerativa tenha uma etiologia sistêmica que leva a muitos sintomas fora do intestino. Aí, devido ao nome, a doença inflamatória intestinal é geralmente confundida com síndrome do intestino irritável, uma condição complicada, certo? Agora, a próxima aqui, ó, nós vamos ter a diverticulite e também a diverticulose. O que seria a diverticulite? No caso da diverticulite aqui, ó, que está representado, né? Nesse caso aqui, ó, vou até aproximar um pouquinho mais a câmera, ok? Né? Daqui, ó, essas estruturas. A diverticulite é uma inflamação dos divertículos, né, presentes no intestino grosso. Cerca de 95% dos divertículos encontra-se no colo sigmoide, né? Uma parte aí, né, aqui no caso é o colo transverso, mas a maior parte é lá no sigmoide. E aí, então, a diverticulose já, né, é uma doença diverticular, é uma doença estrutural da parede intestinal, que pode, como consequência aí, né, uma inflamação local, dar a diverticulite, que seria essas daqui, ó, né? A diverticulose provoca a diverticulite. A diverticulite ela é mais frequente em obesos, sedentários, tabagistas e maiores de 50 anos. O divertículo, né, é uma herniação ou projeção, né, saculiforme da mucosa através da massa muscular, geralmente do colo. Então, aqui, ó, a protusão aí ocorre frequentemente no ponto em que a artéria nutriente atravessa a massa muscular, interrompendo aí a integridade da parede do colo. A diverticulose afeta principalmente o colo sigmoide. Nesse caso aqui nós estamos falando do colo transverso.
E isso pode ser devido aí a uma maior necessidade, né, de intensas contrações musculares pelo colo sigmoide, se fosse lá. Assim, as contrações aí de maiores amplitudes, combinadas com a presença de fezes constipadas, resultam aí no aparecimento desses divertículos, ok? Então, a diverticulite seria essas inflamações, né? E aqui, então, as saculações, a diverticulose, ok? Já agora aqui, ó, mostra, no caso, uma infecção causada, né? Uma inflamação causada por bactérias. Aqui, nesse caso, representando câncer intestinal. E agora, aqui mais próximo, nós podemos estar observando estruturas que são conhecidas como os pólipos intestinais, que é um tumor benigno que surge aí por um crescimento anormal das próprias células da mucosa do intestino. Mal comparando, podemos dizer aí que são uma espécie de verruga do colo, né? Então, são essas estruturas aqui, ok? Então, basicamente, aí nós temos essas patologias. Se vocês gostaram da videoaula, não esqueçam, curte os nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!